Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28. Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através de louvor. Vamos lá, meus irmãos? Ezequiel 12 e o 28, que diz assim: Portanto, dize-lhe assim, diz o Senhor Jeová: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que não vai ser mais adiada nenhuma das palavras dele na minha e na tua vida. Porque chegou o tempo dele cumprir o que ele prometeu na minha e na tua vida. Porque para tudo há um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que Deus vai cumprir, mas vai ter o tempo que ele, Vai ter o tempo que ele vai prometer, mas vai ter o tempo que ele vai cumprir. E nessa tarde chegou o tempo dele cumprir o que ele prometeu. Porque ele é fiel. Porque ele não é um para que minta, e muito menos um para que venha se arrepender. Então que nessa tarde você só descanse no Senhor. E confie no Deus que você serve. E se aquiete. Porque o que ele prometeu na minha tua vida, ele vai cumprir. Porque chegou o tempo. Não vai ser mais adiado não, meus irmãos. Porque chegou o tempo de cumprimento de promessa de Deus na minha tua vida. Então que você só descanse e se aquiete. Porque o que ele falou na minha tua vida, meus irmãos, ele vai cumprir. Mas aí você tem que se aquietar e confiar. Porque chegou o nosso tempo, meus irmãos, de viver o que Deus prometeu para mim e para você. Mas que você descanse, se aquiete, confie no Deus que você serve. Descansa, meus irmãos, se aquieta. Aquieta a tua alma, descansa o teu coração. Confia no teu Pai. Porque ele vai cumprir, meus irmãos, o que ele prometeu para mim e para você. Porque para tudo há um tempo. Vai ter um tempo que Deus vai prometer, mas vai ter o tempo que ele vai cumprir. Nessa tarde chegou o tempo dele cumprir o que ele prometeu na minha tua vida. Porque você vamos viver, meus irmãos. O que ele prometeu na minha tua vida, eu e você vamos viver. Porque passa o céu e passa a terra. Mas a palavra do Senhor não vai passar não, meus irmãos. A palavra do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida não vai passar não. Porque ele é fiel, meus irmãos, para cumprir. Mas aí você tem que confiar. Aí você tem que descansar. Que é para ele cumprir o que ele prometeu. Porque se você estiver inquieto, ele não vai cumprir não, meus irmãos. Porque para ele cumprir o que ele prometeu na tua vida, aí você tem que se aquietar e descansar e confiar. Porque ele vai cumprir, meus irmãos. Mas que nessa tarde, a ordem de Deus para ir para a tua vida é descansa nele. Confia nele, se aquieta. Porque o que ele prometeu para mim, para você, ele é fiel para cumprir. Mas que você aprenda a confiar. Descansar, meus irmãos. Tira a inquietação do teu coração. Tira o medo, tira a dúvida. Porque onde tem medo, onde tem dúvida, meus irmãos, Deus não trabalha não. Deus não opera um milagre não. Para Deus operar um milagre na minha tua vida, você tem que tirar o medo, tem que tirar a dúvida. Tem que se aquietar, tem que descansar. Porque isso atrapalha, meus irmãos, o trabalho de Deus na minha tua vida. E você tem que descansar, ficar tranquilo. Vai dormir tranquilo, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E só descansa e confia no teu Pai. Porque ele é fiel para cumprir. Porque não tem ninguém que impeça o que ele prometeu na minha tua vida. Não tem ninguém que impeça dele cumprir. Amém, meus irmãos? Agora eu quero que você só descanse e confie. Amém? Agora a irmã Tatiana vai louvar e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também da manhã de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou.
tua vitória, só precisa descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Descansa. Quem te prometeu garante, oh glória. E nessa tarde, meus irmãos, você só descanse no Senhor, meus irmãos. Porque a minha é a tua vitória, meus irmãos. Ele já vai entregar, meus irmãos. Já está tudo pronto, meus irmãos. Já está tudo preparado para ele entregar para mim e para você. Mas ele quer que você descanse. Ele quer que você se aquiete, que você confie nele. Porque ele é fiel, meus irmãos, para cumprir o que ele promete. Mas que você descanse, meus irmãos. Vai dormir tranquilo, meus irmãos. Porque quem prometeu para mim e para você, meus irmãos, garante. Porque quem prometeu para mim e para você é fiel para cumprir. Então que você só descanse, meus irmãos. Descansa, meus irmãos. Que este mal não é para a morte, não, meus irmãos. É para ensinar a mim e a você, meus irmãos. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque ele venceu e nós vamos vencer também. Mas que você só descanse, meus irmãos. Porque a minha, a tua vitória, meus irmãos, já está decretada, já está assinada, já está carimbada. E ninguém pode pedir, meus irmãos, do que é meio ter chegado até mim, até você. Porque nessa tarde Deus já deu a ordem, meus irmãos. A minha, a tua vitória já foi decretada, já foi assinada. Mas que você só descanse, é para ele entregar para mim e para você. Porque para ele entregar para mim e para você, você tem que descansar. E você tem que se aquietar. Já tá tudo preparado, meus irmãos. Ele vai entregar para mim e para você. Mas que você descanse, para que ele venha entregar a minha e a tua vitória. Já tá tudo preparado, meus irmãos. Já tá tudo bonitinho, tudo pronto. E o papai vai entregar para mim e para você. Mas que você descanse. A ordem dele para mim e para você essa tarde é descanse. Porque quem prometeu, garante. Quem prometeu é fiel para cumprir. Então que você só descanse, se aquiete. Aquieta a tua alma. Descansa teu coração. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, ó Pai do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.